E sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso Esvazia Xícara. Eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostra qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Reservei uma aula bem profunda para a gente poder falar hoje. E o tema dela vai ser: eu disse que nunca perdoaria uma traição. E agora? Vamos falar sobre isso? Quem me acompanhou aí pelas redes sociais sabe que eu precisei fazer uma cirurgia dentária. E hoje, 7 dias depois de tantos antibióticos, né? Consegui tirar os pontos, tá tudo bem. Consegui voltar, né? A dicção, falar normalmente. Que bom. Seguimos, né, gente? Tudo nessa vida tem um propósito. Inclusive, eu vejo, né? Eu sou uma pessoa muito difícil de parar. Então, até mesmo quando eu estava nesse processo, precisava de repouso, não podia tomar sol, 10 dias sem atividade física, sem fit dance, sem academia, foi um momento que eu precisei também de aprendizado para mim, né? De silenciar, de me escutar mais, de atender as minhas necessidades de descansar, de ficar tranquila, né? Porque na correria do dia a dia, dentro da nossa rotina, muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? E a aula que eu estou trazendo de hoje, Alexa, stop. A aula de hoje vai bem de encontro com esse aprendizado. Que nada que acontece na nossa vida é só ruim, né? Num primeiro momento parece ser algo muito desastroso, horrível, horripilante, mas quando a gente vem para um outro lugar e a gente começa a olhar o todo, a gente começa a ver o que a gente acabou ganhando com aquela dor. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, né? Quando a gente consegue chegar no ponto alto da montanha, que a gente consegue entender o que é que a gente ganhou depois da dor da traição, a dor começa a se tornar cada vez menor, tá? Quem aqui disse que nunca perdoaria uma traição? Eu já disse isso. Mais alguém ou só eu? Isso, gente, naqueles dias, né, que você vê a sua mãe passando por uma traição do seu pai, a sua irmã, suas tias, suas avós, né, as pessoas à sua volta. Quando alguém te pede uma opinião, você fala: eu jamais perdoaria uma traição. Eu mandaria embora. Jamais ficaria com esse traidor. Afinal de contas, homem é tudo igual. Homem que trai uma vez vai trair sempre. Alguém já disse e ainda justificou o porquê que não perdoaria uma traição? É forte isso, né, gente? Porque mexe com a gente, mexe com a nossa história. Quando a gente tem esse olhar, né, daquilo que a gente ganha, apesar da dor, porque assim, né, gente? A dor, ela é inevitável. Porém, o sofrimento é opcional. Anotem essa frase para que vocês carreguem e vão internalizando essa frase dentro de vocês durante toda essa semana. A dor, ela é inevitável. Descobrir a dor da traição, ela é inevitável, né? Dói, a gente sofre, a gente se frustra. Porém, permanecer alimentando o sofrimento é opcional. E é isso que as minhas alunas passam aqui comigo dentro da jornada em 4 semanas, para elas entenderem que a dor foi algo inevitável, porém que o sofrimento passa a ser opcional. Quando a gente tem o conhecimento, quando a gente tem a prática, quando a gente tem a repetição, o sofrimento ele vai se tornando cada vez menor. Por quê? Porque eu começo a conquistar, o que eu começo a ver que eu ganhei, começa a se tornar muito maior que a dor. Nesse ponto, nós estamos prontas para decidir ficar ou sair do casamento, tá? A gente não só diz que não perdoaria uma traição, como a gente justifica, né? É ou não é? Toda vez que a gente vai falar, a gente acaba justificando. Então, eu não perdoo uma traição porque homem não presta. Eu não perdoo uma traição porque quem traiu uma vez vai trair sempre. Eu não perdoo uma traição porque eu vi a minha mãe passando pela traição a vida inteira na vida dela e jurei que nunca eu passaria por isso. Vão vendo aí quanto dessas frases vão se identificando aí com o mundo de vocês, com aquilo que você dizia, com aquilo que você julgava. Tudo isso, gente, que nós fazemos no lugar do outro, ó. Quando eu tô vendo uma pessoa passando pela dor da traição e eu vou para o lugar daquela pessoa, dentro da história daquela pessoa, daquilo que ela tá vivendo, aquilo que ela tá passando, a gente coloca isso como empatia, né? Então eu vou para o lugar do outro, eu sinto o que a outra está sentindo, e aí nós precisamos ter essa sabedoria
de separar, né? A decisão de perdoar ou não sempre é do outro. Então, eu recebo muitas mulheres, às vezes, dizendo assim: ah, você nunca deve perdoar uma traição, tem que fazer que nem eu meti o pé, eu dei o troco. Então, assim, gente, uma essência em mulher, que é o que eu ensino para vocês aqui dentro da jornada, nós nunca dizemos ao outro o que o outro tem que fazer. Nós sabemos que é um caminho saudável e nós decidimos seguir por um caminho saudável ou não segui-lo. Entende? Então, essas mulheres que vêm aqui e falam, façam que nem eu fiz, eu sou feliz assim. Nós precisamos lembrar que cada um tem a sua própria história. Então, o que serviu para a Fernanda talvez não sirva para Maria Santana. O que serviu para a Débora talvez não sirva para a Angélica. Entendem isso? É muito importante que a gente olhe para isso. Então, antes de mais nada, tá? Eu não tô aqui te julgando, muito pelo contrário. Eu tô sendo empática com você de entender o que foi que fez te levar a esse lugar e quais foram as consequências que esses julgamentos e essas críticas dentro daquilo que você teve como história trouxe como consequências para sua vida e para o seu casamento. Bom, e longe de mim dizer aqui que perdoar a traição é a solução, tá? Porque quem me conhece, quem assiste as minhas aulas, quem me acompanha nos meus conteúdos, sabe que perdoar nunca foi, não é e nunca será a solução, tá? Para ter um relacionamento saudável, como para evitar que novas traições aconteçam, beleza? Olha só, gente, por que eu falo que a gente nunca deve perdoar uma traição, né? E o ponto aqui não é olhar para esse perdão dessa traição, mas é o perdão para nós mesmas. Paula, como assim? Se foi ele que traiu, se foi ele que fez toda a burrada, como assim sou eu que preciso me perdoar? Eu sei que você vai se chocar com o que eu vou te dizer nessa aula. Então, eu já quero adiantar que você se perdoe por não saber fazer diferente, tá? Tudo aquilo que a gente julga, gente, tudo aquilo que a gente julga, tudo aquilo que a gente critica, tudo aquilo que a gente aponta o dedo para o outro, volta para nós. Volta para nós. E muitas vezes, por não saber, por não ter esse conhecimento, nós julgamos, nós criticamos para tudo na nossa vida. Nós julgamos e criticamos os nossos pais, nós julgamos e criticamos os nossos irmãos, o nosso chefe, o nosso marido, os nossos filhos. Julgamos e criticamos a nós mesmos. Só que a gente não tem esse conhecimento para entender o que vem depois do julgamento. Porque, gente, julgar é fácil, era isso que eu estava dizendo, né? Quando eu vou para o lugar do outro, quando eu entendo o que o outro está passando, eu estou sendo empático com ele. Quando eu quero dar uma solução, preste atenção nisso. Porque aluna minha não é mais para estar repetindo isso. Quando eu estou no meu lugar, sentadinha, belezinha, olhando, analisando a história do outro e dando palpite na vida do outro, isso é julgamento e isso é crítica. Entende? Por quê? Porque eu estou do meu lugar, eu estou do meu lugar favorável. Entende? Eu estou no meu lugar seguro, eu estou no meu lugar onde eu posso pensar, eu estou olhando para a minha história, para as minhas crenças, para os meus valores. E aí eu estou dando pitaco na vida do outro. O que é que a vida faz quando a gente julga e a gente critica uma outra pessoa? Ela traz para nós um aprendizado. Então, se eu sou essa pessoa que muito julguei, muito critiquei a minha mãe por ela passar por uma traição do meu pai e ficar aceitando aquelas traições dentro do casamento, em alguns momentos, né, eu fui para esse lugar arrogante, eu jamais faria isso. Você deveria ter ido embora, né? Quando eu vou para esse lugar de arrogância, muitas vezes, achando que eu sei mais do que a minha mãe, que o que eu escolho é certo, que o que a minha mãe escolhe é errado, isso me traz muitas consequências. Além de passar pela dor da traição, que era algo que eu não queria, que eu não admitia passar, eu ainda tenho que lidar com a culpa, né? Daquilo que eu disse que faria se uma traição acontecesse na minha vida. Mas agora, depois de 10, 15, 20, 30 anos de casamento, quando eu olho para essa traição, parece que não é bem assim. Parece que não é simplesmente largar, parece que não é simplesmente abrir mão de toda uma vida, né? Por causa desse meu orgulho, por causa daquilo que eu disse um dia lá. Alguém já passou por isso? Está vivendo isso nesse momento?
Diz que não perdoaria uma traição, passou pela traição e agora está tentando buscar viver com esse marido um novo casamento? Tem alguém passando por isso? Aquela pessoa que minha mãe falava que cuspiu pro alto, caiu na testa? Diz que nunca faria isso, nunca viveria isso, e agora está tendo que lidar com essas duas questões, né? A dor da traição, que é uma dor inevitável, e agora a culpa, porque eu disse que eu faria, eu disse que eu largaria, eu disse que eu ia, né? E agora eu tô aqui ouvindo a Paula de como é que eu supero a dor da traição, para talvez, inclusive, né, dar um novo caminho para o meu casamento, dar um novo lugar para essa traição dentro da minha vida, ressignificar tudo isso e seguir em frente. E aí, olha só que interessante, né? Então, vão acompanhando o meu raciocínio. Tudo aquilo que eu julgo, tudo aquilo que eu critico, principalmente nas pessoas que me deram a vida, meu pai, minha mãe. Quando, olha só, né? Vamos imaginar assim: os meus pais não pediram a minha opinião, porque eu nasci depois, para se casarem, para saber como a relação deles deveriam seguir, o que é certo, o que é errado. Então, quando eu saio do meu lugar de pequena, diante dos meus pais que vieram antes, que sabem mais do que eu, e eu vou para esse lugar de julgá-los, julgar a minha mãe, julgar o meu pai, julgar o casamento deles, julgar a traição que aconteceu no casamento deles, faz com que o mundo, né, o universo, a vida, faça, a gente fala, né, que o mundo dá voltas, não é isso? Em algum momento você vai cair naquela pecinha de estar no mesmo lugar daquela pessoa que você tanto julgou e tanto criticou. Por quê? Porque dentro de nós, quando nós vamos para esse lugar de não querer repetir, de não querer ser igual, e eu sei que isso que eu vou dizer agora vai te doer por demais, e você vai ficar com muita raiva de mim agora. Por quê? Porque quanto mais eu digo que eu não quero repetir, quanto mais eu digo que eu não quero ser como a minha mãe, que eu não quero ter o casamento que a minha mãe teve, e quanto mais eu falo isso para mim mesma, internamente dentro de mim, eu fico tanto olhando para aquele casamento do que não fazer, que muitas vezes eu acabo fazendo exatamente igual ou pior. Paula, eu odiava que a minha mãe era submissa. E eu sou igualzinho a minha mãe. Eu odiava que minha mãe gritasse comigo quando eu era pequena. E hoje eu grito com os meus filhos. Gente, é unânime isso. Você pode mentir para você mesmo, mas você não consegue mentir para os seus resultados. Então, presta atenção no que eu estou dizendo aqui para vocês. E lembre-se disso. Você pode mentir para você, achar que você está mentindo para você, para o seu marido, para mim, para as pessoas à sua volta. Mas você não consegue mentir para os seus resultados. Se você julgou sua mãe, você diz que, gente, todos nós amamos os nossos pais. Mas o amor, a raiva, eles andam assim, ó, lado a lado. Eles estão ali, o amor e o ódio, eles andam, a raiva, inclusive. Elas são pesos da mesma régua. Então, muitas vezes, o amor também está ligado com o julgamento, com a crítica, para querer fazer diferente. E quando a gente não consegue fazer diferente, preste atenção, que essa aula é para quem quer fazer diferente. Aquelas mulheres que tentam fazer diferente das mães, que tentam ter um casamento diferente do que as mães tiveram e não conseguem, é altamente frustrante. Por isso que superar a dor da traição para uma mulher que vive uma situação como essa é tão difícil sair sozinha. Por quê? Porque eu sempre tentei corrigir o casamento dos meus pais na minha relação. Eu busquei um marido que fosse diferente do meu pai. Eu busquei fazer na minha relação diferente do que a minha mãe fez, justamente para que essa traição não acontecesse. E olha só o que foi que aconteceu? A mesma coisa. E agora, quando eu coloco a mãozinha na consciência, que é aquela lâmpadazinha, né, que vocês veem aí nos meus posts, quando eu coloco aquela mãozinha assim na consciência, opa! Não é que é o que a Paula tá falando, é verdade? Eu tô repetindo muitas coisas do que a minha mãe fazia, coisas que eu não gostava, coisas que eu criticava. Então, tudo aquilo que a gente repete para ser igual, a gente vai repetir os mesmos resultados. Tudo aquilo que eu tento repetir para fazer exatamente diferente, por causa de um julgamento, de uma crítica, eu também vou ter os mesmos resultados. Agora eu pirei de vez. Se eu faço igual, eu vou me ferrar,
Se eu faço diferente, eu vou me ferrar também. Eu não é. Mas não é bem assim, não. Aqui dentro da jornada, a lógica dos relacionamentos, nós aprendemos a ter esse olhar, né? Para tudo que nos acontece de um outro lugar. A gente faz esse movimento de interromper essas repetições de uma forma muito saudável, uma forma prática da gente vivenciar isso na nossa vida, dentro das nossas relações. Seja para a gente continuar com esse marido, né, superando a dor da traição, ou seja, para seguir numa outra relação. Ou ainda, para que os nossos filhos não precisem repetir aquilo que a minha mãe viveu, a minha avó viveu, minha bisavó viveu, minha tataravó viveu e tantas outras mais, tá bom? Aí, talvez você me fale assim, Paula, eu entendi tudo aí que você falou, mas eu não concordo, não. Para mim, traição não tem nada a ver com o que eu tô repetindo da minha mãe, não tem nada a ver repetindo com meu pai. Isso daí é falta de caráter mesmo, isso daí é opção dele, ele traiu porque quis, enfim. Isso pode ser o que você está pensando aí agora, né? E o que eu preciso te dizer é o seguinte, mulher. Toda vez que eu estou nesse lugar julgador, acusadora, eu estou também numa postura infantil. Por quê, Paulo? Porque eu estou dizendo que tudo de ruim que está acontecendo na minha vida a partir de uma traição é de responsabilidade 100% do outro. Eu sou a vítima e ele é o vilão. Só que o que nós precisamos aprender aqui, mulherada, é que não existe num relacionamento vítimas e vilões. Nós precisamos ser responsáveis por tudo aquilo que dá certo e por tudo aquilo que dá errado dentro do nosso casamento, da nossa vida, dos nossos ganhos profissionais, dentro das nossas relações, dos nossos filhos. Tudo tem 50% de cada um. Ninguém é 100% responsável de tudo que dá certo. E também ninguém é 100% responsável de tudo aquilo que dá errado. Então, assim, não existe falta de caráter, porque nós somos formados por características. Pode ser que características não muito saudáveis? Sim, com certeza, tá? Mas todos nós somos formados por um conjunto de características. Então, gente, é muito raso quando uma pessoa entra numa aula, num conteúdo meu, e só diz assim, é falta de caráter, não é nada disso. Não existe falta de caráter. Todos nós somos compostos por um conjunto de características. Esse conjunto de características tem luz e também tem sombra. Em todos nós. Não é só no marido que trai. Não é só na mulher que é traída. Em todos nós. E se a gente não encarar a realidade como ela é, você vai ficar nesse papel, nesse rótulo de maionese Hellmann's, escrito: eu sou a mulher traída. Olha o que a vida fez comigo. E esse lugar não te pertence. Esse lugar não faz parte de você. Você é muito maior do que essa dor. Então, use essa dor. Já que essa dor foi inevitável, use ela para aprender. Use ela para sair da zona de conforto que você estava. Eu sei que é dolorido dizer isso porque é mais fácil. É mais fácil para a gente dizer o quanto o outro está errado. O quanto eu era perfeita, o quanto eu fazia tudo para nossa relação e ele não fazia nada. Só essa frase já está errado. Quem é que disse que a gente tem que fazer tudo dentro de uma relação? Quem foi que te disse isso? Ou melhor, vamos conectar com a nossa live aqui de hoje. Com quem foi que você aprendeu isso? Para ser igual ou para ser diferente? Viu como a gente está repetindo? Então, eu sou igual à minha mãe, eu faço tudo na minha relação, porque a minha mãe fazia tudo pro meu pai. Meu pai pegava o sapatinho minha mãe pegava o sapatinho do meu pai, minha mãe colocava comida no prato do meu pai, minha mãe pegava o jornal do meu pai, minha mãe largou a vida dela só para cuidar do meu pai e da família. Então, por exemplo, né, essa mulher aqui que da turma 16 que trouxe esse exemplo para nós. Ela falava assim: Paula, eu fiz exatamente como a minha mãe fazia. Colocou os filhos em primeiro lugar. Só que se a gente for pensar, os filhos, eles ficam em primeiro lugar até mais ou menos 2 anos de idade, quando eles ainda são muito pequenininhos e ainda dependem da gente para tudo. Mas tem mulheres que ainda deixam os filhos continuarem em primeiro lugar e os filhos já estão com 20 anos, 18 anos. E aí, quando esse filho sai, o que fica dessa relação de casal?
É nesse sentido que nós precisamos olhar. Então, quando ela sai dessa ordem, né, que é uma ordem estabelecida da vida, não sou eu que estou dizendo isso. Do mesmo jeito que existe a lei da física, que se você pular de um prédio você cai e morre, existe a lei da gravidade, a lei da eletricidade. Você não precisa colocar o dedo no poste para você saber que você vai morrer com um choque de alta tensão, né? Então, quando eu não tenho acesso a essas leis, quando eu não tenho acesso a esse conhecimento, e eu simplesmente vou fazendo, vou repetindo aquilo que eu aprendi com os meus pais para ser igual ou para ser diferente, eu vou trazendo desequilíbrio para a nossa relação. Esses desequilíbrios, esses buracos, trazem os distanciamentos. E nesse distanciamento, qualquer coisa pode entrar. Então, o que eu sempre falo para vocês, mulheres? Prestem atenção na mensagem que essa traição está querendo te trazer. Porque através dessa mensagem que você faz a virada de chave, vê o que estava em desequilíbrio e que agora você vai conseguir fazer algo novo através dessa mudança. E quando você vira a chave e faz essa mudança, você vai começar a viver uma vida muito melhor do que aquela de antes. Por quê? Porque aquela de antes estava adoecida. É isso que vocês precisam entender. E é isso que as minhas alunas, turma 16 e tantas outras turmas, já estão vivendo em apenas 3 semanas. E detalhe, tá, gente? Esses desequilíbrios que eu tô falando para vocês não começou no meu casamento. Porque se eu aprendi com a minha mãe, é porque a minha mãe aprendeu com a minha avó. E se a minha mãe aprendeu com a minha avó, é porque a minha avó aprendeu com as mulheres da família dela. Então, por que a gente fala, né? Nossa, é uma maldição essa traição em gerações. Não é uma maldição, mas é porque essa mensagem ela está sendo trazida de geração em geração e ninguém conseguiu ter acesso a esse conhecimento para aprender a fazer diferente. E essa é a sua grande oportunidade, porque a bola da vez está com você. Está com você para você fazer diferente por todas aquelas mulheres que puderam fazer diferente e para todos aqueles que ainda vão vir nesse sistema. Seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos. Gente, olha o tamanho da importância disso, sabe? O tamanho de você liberar aquelas mulheres que passaram tantas e tantas gerações em sofrimento porque elas não sabiam. E você precisa se perdoar. Porque quando você tem acesso a todo esse conhecimento, como as minhas alunas estão tendo, muitas alunas que se divorciaram dentro dessa turma 16 estão dizendo assim: meu Deus, como que eu não sabia disso antes? Se eu soubesse, eu não precisaria ter me divorciado. Eu poderia ter feito muita coisa diferente na minha vida. Entendem? Então, a primeira coisa é se perdoar de não saber. O segundo é o que é que eu preciso saber mais. O terceiro, o que é que agora eu preciso mudar efetivamente. Quarto, é começar a colher os resultados dessa primeira mudança. Entende, gente? Eu às vezes escuto falando assim: ai, eu vou conseguir a transformação, eu vou conseguir superar a dor da traição. Mas o que é que você está fazendo hoje? Porque superar a dor da traição não é uma carapuça assim que cai e você fala: nossa, sou um ser iluminado. Não! Não é isso. Superar a dor da traição é ter a consciência, é jogar luz naquilo. Nossa, isso eu não sabia. Peraí, vou corrigir isso agora. E já começa a fazer a mudança. A cada consciência que você tem, a cada mudança que você faz, o resultado vem. Gente, é conta matemática. Por isso que a minha jornada terapêutica vivencial, a lógica dos relacionamentos, se chama a lógica dos relacionamentos, porque existe uma lógica. E se você não sabe a lógica, você vai passar a vida inteira vivendo por tentativa e erro. Tem mulheres que já estão no seu segundo casamento e estão passando pela mesma dor. Estão vivenciando o mesmo processo de dor de traição. Por quê? Porque não adianta trocar pecinha, não adianta trocar o João pelo José, porque essa traição está querendo me dizer algo. Você não casou com esse marido por acaso. Você não casou com esse marido por acaso. Essa traição não entrou na sua vida por acaso. Ó, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Quando eu vi a minha mãe sendo a mãe mandona, né? A minha mãe mandava e meu pai obedecia a vida inteira. Eu repito o que minha mãe faz. E também vou para essa relação. Deixa eu pegar meus auxiliares.
Peraí. Fica mais fácil vocês visualizarem. Minha mãe. Cadê? Eu e meu marido. Eu, meu marido. Cadê meu marido, gente? Não acho marido. Eu acho que teve criança mexendo aqui nas minhas coisas. Achei. Ó. Olha aqui. A mamãe, a sua mamãe, que veio antes, era aquela mamãe mandona. Aquela mamãe que mandava no papai, que o papai obedecia, e ponto final. Até muitas mulheres falam assim: ai, meu pai era um doce, meu pai era calmo, tranquilo. A minha mãe era a mulher que dava as regras, tá? E aí você aprendeu a ser como a mamãe. Sem julgamento, tá, gente? Porque foi a forma como você entendeu, foi a forma como você aprendeu. E tá tudo certo. Aí você aprendeu com a mamãe aqui. Aí você aprendeu a ser mulher, a ser esposa com a mamãe. A mamãe que é autoritária, e aí você leva isso para esse casamento. Provavelmente, se você era com uma mamãe, você atraiu para a sua vida um marido como o papai, né? Um homem mais calmo, um homem mais tranquilo, que você dá a última palavra. Porque senão, se você atrai um homem diferente do que o seu papai era, vocês vão bater de frente. Você quer ser o homem da casa, da relação, e ele também, tá? Então, qualquer um desses dois movimentos, percebam como não tem como dar certo. E tudo isso por quê? Porque eu estou repetindo para ser igual. E agora eu estou repetindo para ser diferente, né? A minha mamãe era muito autoritária. Então eu aprendia sempre, ó, ficar quietinha, porque senão a mãe brigava, a mãe batia, né? E aí eu fui para um lugar de submissão. Se eu vou para um lugar de submissão dentro de mim, imagine o que eu acabo atraindo para mim. Eu vou atrair aquilo que eu já conheço. Normalmente eu acabo traindo o marido como era a mamãe. E aqui a gente se conecta com aquilo que a gente chama da dependência emocional, né? Eu sou aquela pessoa que não tenho voz, porque eu aprendi na minha relação com a minha mãe, com o meu pai, que eu tinha que ficar quietinha. Mas eu já conheço essas relações atribuladas, onde um tem que falar e o outro tem que ficar quieto. E se eu sou a pessoa que tem que ficar quieta, então acaba atraindo para minha vida alguém que mande, alguém que tenha o controle, de forma que eu não consigo ser vista nessa relação, tá? Tá tudo bem até aqui? Fazendo sentido para vocês? Então, esse casamento, ele não foi atraído ao acaso. Não existe acaso nos nossos casamentos. Nós nos atraímos por frequência daquilo que um complementa o outro. Entendem? Então, muitas vezes, se eu não tive um pai na minha infância, eu acabo atraindo um marido que tenha esse olhar paternal. Um marido amoroso, um marido que cuide, né? Por quê? Porque eu busco aquilo que me faltou. Seja para ser igual, seja para ser diferente. Porém, contudo, todavia, vocês estão percebendo que esse complemento nesse casamento são de relações adoecidas. Por que eu falo de relações adoecidas? Porque essa mulher aqui, por exemplo, que buscou esse marido mandão, essa mulher dependente emocional, buscou um marido mandão. Essa mulher dependente emocional aqui está adoecida, porque ela não resolveu essa dependência que ela tem em relação à mãe. E aí ela busca corrigir isso aonde? No marido. Muito provavelmente esse marido aqui também tem uma história, aonde o pai era alcoólatra, aonde o pai batia nele, aonde ele teve que assumir a responsabilidade da casa muito cedo. Então ele é aquele homem mais ogro, mais direto, mais rápido. Por quê? Porque a mãe não teve tempo para dar amor, para dar carinho para ele como ele gostaria. Ele teve que adultecer muito rápido. Então tudo para esse homem é muito papum, sabe? Não tem muito dengo, não tem muito entender, sentir. Então, são duas histórias que se conectam. Só que esse homem traz esse lado bruto dele para a relação, essa mulher aqui traz esse lado dependente para a relação. Como? Como essa relação tem como dar certo de forma saudável? E aí essa mulher começa a ser cada vez mais dependente desse marido, e toda a vida dela é só para esse marido. Ela faz tudo para não errar.
Então ela fica vendo os passos desse marido que ela precisa fazer para que ele não vá embora, para que ele não abandone. E não importa se esse marido trair, se esse marido chegar bêbado em casa, não importa o que esse marido fizer, ela ainda diz amém. Ela ainda fica nesse lugar, aceitando, 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 aceitando. Por quê, gente? Porque existe uma dor aqui dentro, que ela está tentando corrigir nesse casamento. E assim não tem solução. E aí, de tanto ela fazer, esse marido se enjoa. Porque essa mulher se torna muitas vezes até pegajosa, porque tudo que ele quer, como a mãe dele fazia em alguns outros casos, essa mulher também faz. Então, essa mulher acaba se tornando a mãe desse marido aqui. Ou tudo aquilo que ele não teve, ela faz. Fica no lugar de mãe. E aqui, ó, gente, vai abrindo um espaço gigantesco. Porque esse marido perde admiração por essa mulher, com baixa autoestima, que ela não vive a vida dela, só vive a vida desse marido, tá? E essa mulher, ela não admira esse marido. Ela o quer como pai. Ela quer esse marido para que ele não saia do lado dela, para que ele continue ali cuidando dela. Entende? Então, isso vai abrindo um buraco nas relações. E aonde tem buraco, gente, onde tem esse espaço vazio, qualquer coisa pode entrar. Pode entrar o álcool, pode entrar as drogas, pode entrar o excesso de compras, pode entrar uma traição, pode entrar uma doença, uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome, o excesso de bebida, o excesso de cigarro, o excesso de comida, o excesso de compras, tudo. Aonde existe uma falta, aonde existe um excesso, sempre existe uma falta por detrás. Se a gente não vai na raiz do problema, de olhar para essa mulher, para a história dessa mulher, curar aquilo que veio antes, essa relação não tem como dar certo. Nem essa e nenhuma outra. Não tem como dar certo a relação dela com o marido, não tem como dar certo a relação dela com outro marido, não tem como dar certo a relação dela com os filhos, não tem como dar certo a relação dela com o dinheiro, não tem como dar certo a relação dela com a vida, com a prosperidade. Então, se você que está me ouvindo aí, mulher, tá nesse lugar aí, de só apontar o dedo para esse marido, de cair nessa questão social, de que todo mundo diz que traição é falta de caráter, sai desse lugar. Sai desse lugar, porque todo mundo que pensa desse jeito não tem um casamento feliz. Não está feliz. Pode até ter separado, pode até estar em outra relação, mas ela não está saudável. Ela acha que está feliz até o próximo tombo. Então, o que é que você precisa fazer? Não escute ninguém. Seja cientista de você mesma. Venha descobrir quais são os seus buracos. Venha aprender quais são os desequilíbrios que você está vivendo. Por que você se atraiu por esse marido? E por que, com a sua história e com a história dele, não tinha como ser diferente antes desse conhecimento, tá bom? Então, mulheres, eu sempre digo, superar a dor da traição não é para a restauração do nosso casamento. Até porque restauração de casamento depois de uma traição não existe, tá? Não existe restaurar aquilo que estava adoecido. Você tem que começar de novo. Você tem que começar do zero. E para isso, nós precisamos superar a dor da traição. Nós precisamos estar bem com a gente mesmo. Nós precisamos entender por que essa traição entrou na nossa vida. Quais são os desequilíbrios que eu ainda não via? O que é que eu estou repetindo que eu chamo de amor? É isso que a gente precisa olhar, tá? E o que eu estou fazendo de errado, Paulo? Até hoje que eu coloco aqui. Nós julgamos, criticamos e continuamos nesse lugar de vítimas. Vítimas da situação. Gente, você pode sair da minha aula agora, você pode deixar de seguir o meu perfil agora, mas você não é vítima de absolutamente nada. Vou repetir para se você quiser sair, você pode sair. Nós não somos vítimas de absolutamente nada. Nós estamos aqui para crescer, aprender, evoluir, fazer diferente. Fazer diferente de tudo aquilo que as mulheres que vieram antes da nossa família não puderam fazer. É isso que nós estamos aqui. Quando você está na sua postura de vítima, você não está ajudando em absolutamente nada. Nem você, nem a sua mãe, nem as mulheres que passaram por tudo aquilo que elas passaram para que você chegasse a essa vida. Mas quando você toma o cajado da sua vida para você e fala assim, não, peraí,
Ele me traiu, tá insuportável essa relação. Eu preciso superar essa dor por mim, Senhor. É por mim que eu preciso fazer isso. Eu não sei se eu quero ficar nesse casamento, eu não sei se esse marido vai ficar, eu não sei disso, mas é por mim. É por mim, eu preciso entender, eu preciso ajeitar essas emoções dentro de mim, eu preciso voltar a ser feliz. Eu preciso voltar a ver colorido na vida. É isso que eu preciso fazer. Nesse lugar, você tem grandes chances de viver uma vida muito melhor do que aquela que você vivia antes. O maior erro que as mulheres cometem é querer que esse casamento volte a ser tudo como era antes dessa traição. E, gente, com toda essa aula que eu trouxe aqui para vocês hoje, do fundo do meu coração, continuar a ser como era antes é pedir para repetir os mesmos problemas. Ah, eu trouxe aqui um exercício para a gente fazer, né? Treine isso dentro de você. Você não foi injustiçada. Você está sendo acordada. É claro que eu poderia ter sido acordada de uma outra forma. Sim, poderia. Talvez vários sinais apareceram para você se despertar antes dessa traição. Mas você não conseguiu ler os sinais. Assim como a sua mãe não conseguiu ler os sinais. Assim como a sua avó não conseguiu ler os sinais. Então, o que eu preciso fazer agora? Aprender a ler esses sinais. Como que eu faço isso? Conhecimento, prática e repetição, tá? É isso que eu faço com as minhas alunas. Eu pego ela pelos cabelos mesmo, para que elas saiam desse lugar onde elas se colocaram, da vítima, da escuridão, e que elas venham para esse lugar, porque é esse lugar que Deus deu a todos nós, o lugar de sermos felizes com a gente e com todas as pessoas que estão à nossa volta, tá? É isso que eu trouxe para vocês. Espero que tenha ajudado vocês, tenha feito bem para vocês, assim como fez bem para mim. Porque tudo aquilo que eu falo para vocês, antes eu sou a primeira pessoa a ouvir. E isso também me faz crescer como mulher, como mãe, como filha, como profissional, tá bom? A única coisa que separa, né, o que eu vivo hoje do que você quer viver se chama conhecimento. Tá bom, minhas queridas? Ó, um beijo no coração de vocês.